Meus irmãos, nós vamos estar iniciando hoje mais uma série, né? Uma série de mensagens, dessa vez na carta que Paulo escreveu a Tito. São apenas 3 versículos apenas, e nós vamos estar nessa série, A Graça que nos Ensina. E dentro dessa série nós vamos dividir, né, toda a carta, esses 3 capítulos, em 3 mensagens. A primeira delas, nós vamos estar pregando hoje, expondo essa carta hoje, esses textos, que vai estar falando sobre a graça que nos salva. Próximo domingo, nós vamos estar falando sobre a graça que transforma. E encerrando a série, quem vai estar trazendo essa mensagem vai ser o Emanuel, vai ser a graça que nos envia. Então, a carta que Paulo escreve a Tito, ela nos ensina, e nós vamos aprender à luz dela sobre a graça que salva, a graça que transforma e a graça também que nos envia. Amém? Eu quero orar com vocês, depois nós vamos pegar numa sequência direta, orar para que Deus fale ao nosso coração através da palavra. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra vai ser exposta agora nesse momento aos nossos corações. Eu te peço que o Senhor fale com cada um de nós. Não permita que nada nem ninguém, nenhuma circunstância, possa tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor tem para nos falar nesse dia através da Sua palavra. Te peço, Pai, que abra a nossa mente, o nosso entendimento, aqueles que nos visitam nessa manhã, que possam também sair daqui compreendendo quem é o Senhor para a vida deles. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias, vou pedir para o Emanuel projetar ali, Tito, capítulo 2, versos 11, 12, 13 e 14. Do 11 ao 14. Tito, capítulo 2, mesmo sentados, mas de maneira reverente, nós vamos estar lendo, e vamos ler, eu vou ler e os irmãos estarão acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Que a sua palavra possa falar aos nossos corações. Vamos, antes de nós entrarmos nessa carta, entender um pouquinho sobre ela. A carta que passamos a estudar a partir de hoje, né, e nas próximas semanas, foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme eu já citei aqui, a um dos seus, que podemos chamar, e ele mesmo cita isso, mais fiéis colaboradores, Tito. Agora a grande questão é, quem é Tito? Ou quem foi Tito? Ou quem era Tito? Da maneira que você achar melhor aí empregar a frase. Quem era Tito? É interessante que, se você piscar, você nem consegue ver. São 2 páginas apenas, 3 capítulos, passa muito despercebido. E muitas vezes a gente não dá o real valor e a importância que tem essa carta, escrita por Paulo há tanto tempo e que fala até hoje aos nossos corações. Observe que a Bíblia, ela não dá detalhes sobre a sua origem. Nós não temos muitos detalhes sobre a origem dele, de quem é Tito, detalhes mais esmiuçados ali para que a gente pudesse entender melhor. Mas sabemos que ele era um gentil convertido a Cristo. Quando nós expomos aqui Gálatas, você deve lembrar que no capítulo de número 2, verso 3, fala sobre Tito. Então mostra lá quem ele era. Então, a gente sempre que ler uma carta, que ler um texto bíblico, nós temos que pegar o contexto que ela foi escrito e outras passagens que são citadas àquela pessoa ou àquela determinada ação, para que possamos entender melhor. Então, em Gálatas, anotem aí, capítulo 2, verso 3, vai mostrar para você um pouquinho de quem é Tito. Sabemos que ele é um judeu, convertido a Cristo. Tito não veio do judaísmo,
isso fica bem claro. Não tinha uma cultura religiosa dos judeus, isso também, o texto também deixa bem claro. Ele era fruto puro, se podemos dizer assim, da graça de Deus na vida dele. Paulo cuidou dele. Paulo chama de meu verdadeiro filho, diz lá Tito. Bota aí, Emanuel. Coloca aí, por favor, capítulo 1, verso 4. Tito 1, verso 4 vai mostrar o trato que Paulo tinha para com ele. Vamos ler juntos? A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, e a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Olha só, ele trata Tito como um verdadeiro filho. Ele fala, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ou seja, Tito havia sido discipulado, cuidado pelo próprio Paulo. Tito era um pastor firme e manso ao mesmo tempo. Hoje nós aprendemos aqui na escola bíblica sobre a importância de aplicar a palavra com energia no momento que tem que ser aplicada, mas sem esquecer do amor. Cuidar uns dos outros, incentivar uns aos outros. A importância de uma igreja que prega realmente a palavra, independentemente das pessoas que estão presentes. Uma igreja que prega a palavra com veemência, com exatidão do que ela mesmo diz, sem se preocupar se a palavra vai talvez deixar alguém magoado, alguém de biquinho porque ouviu isso ou ouviu aquilo. Louvado seja Deus se ficar de bico. Significa que está tratando alguma coisa dentro de si, porque a palavra ela precisa ser pregada. E Tito era um pastor assim, ele era firme. Mas ao mesmo tempo que ele era firme, ele era manso, era cuidadoso. Ele acompanhou Paulo em viagens missionárias. Viagens missionárias. Por vários lugares. Ajudou em problemas difíceis, como por exemplo, em Coríntios, a igreja de Corinto. Você encontra lá, nós não vamos ler, mas a segunda carta ao Corinto, capítulo 7, verso 8. Aliás, os capítulos 7 e 8. Mostra realmente como Tito foi importante ali para ajudar a resolver aqueles problemas. E agora ele está responsável por um grande desafio. Irmãos, preste atenção. Organizar uma igreja na ilha de Creta. Não era qualquer lugar. Era um lugar difícil. Não era chegar num lugar onde ele ia passar férias. Ilha de Creta, né? Não deve ser um paraíso, vai viver muito bem ali naquele lugar. Não. Era um povo complicado. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a ilha de Creta tem aproximadamente 630 mil habitantes. 630 mil habitantes. Imagina. É uma ilha onde tem algumas igrejas cristãs, pouca, mas tem. Mas com certeza o impacto da presença de Tito naquele lugar para plantar aquela igreja lá no passado faz com que hoje se colha frutos. Não foi à toa. Saíram dali pessoas para outros lugares por conta da igreja que foi plantada ali naquele lugar. Os cretenses são o próprio Paulo, né? Ele vai citar lá no verso número 12, citando um poeta, que ele cita esse poeta no verso, né? No capítulo 1, verso 12. Coloca aí, por favor, Emanuel. Capítulo 1, verso 12. Diz lá o seguinte. Vamos lá? Isso. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Paulo está citando uma pessoa que falava do seu próprio povo, para mostrar realmente quem era aquele povo e a dificuldade que teria realmente Tito em plantar aquela igreja. Ou seja, não era um lugar fácil de plantar uma igreja. A cultura era marcada por mentiras, por falsidade, por violência e por imoralidade. Olha que coisa! Heresias e distorções do evangelho já aconteciam naquele tempo. Líderes religiosos que viviam de forma hipócrita. Falavam que era uma coisa, pregavam uma coisa, mas viviam outra totalmente diferente. Falamos hoje aqui, aprendemos hoje aqui, e na semana passada, na verdade, temos aprendido ao longo das semanas da escola bíblica, sobre a importância de ser autêntico naquilo que se vive. Para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, e não um evangelho de faz de conta, onde aqui dentro eu sou uma coisa, e lá fora eu sou outra.
Só que Tito tinha que passar por essa situação, encontrar líderes religiosos, bater de frente com líderes religiosos que viviam de forma errada à luz da palavra de Deus. E é nesse ambiente que Tito é colocado como pastor. Olha que situação. Paulo escreve essa carta com o objetivo de guiá-lo, com o objetivo de orientá-lo, com o objetivo de mostrar para ele o caminho que ele deveria seguir. Preste atenção. Muitas vezes, nós, quando vamos fazer alguma coisa, achamos que já sabemos fazer por nós mesmos, já fomos treinados. Tito poderia ter dito isso, ou pensado isso. Não, Paulo, você já me ensinou. Não precisa me dar aqui uma cartilha, uma orientação do que fazer. Mas percebam que a importância que teve Paulo escrever para ele e mostrar para ele onde ele estaria se colocando, para onde ele estaria indo. Então, o propósito dessa carta realmente pelo menos 3 eu queria destacar aqui para vocês. Primeiro, organizar a igreja e levantar líderes fiéis. Ou seja, além de organizar a igreja, ele tinha a responsabilidade de formar, de levantar líderes que fossem fiéis. O verso 5 do capítulo 1, Emanuel vai projetar aí, verso 5 do capítulo 1 vai mostrar claramente isso. Diz assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Ou seja, o verso 5 mostra que um dos objetivos, uma das razões para que ele estivesse ali em Creta era organizar a igreja, sim, mas também levantar líderes fiéis. Uma segunda razão que a gente encontra de maneira muito clara que essa carta, para que essa carta foi escrita, foi para confrontar falsos mestres e falsas doutrinas. Falsos mestres e falsas doutrinas. Porque estava assim ensinar coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Coisas que não estavam na palavra. Eu tenho dito para vocês aqui, semana após semana, meus irmãos, o que importa é o que está na palavra. Não é o que está num achismo de alguém, um jeito de viver de alguém, fazer dessa forma porque fulano está dizendo que tem que ser assim. É o que a palavra nos diz. E a palavra nos diz que nós devemos viver de acordo com ela, com aquilo que ela quer. O verso de número 10, vai ser projetado aí do capítulo 1, mostra isso. Verso 10 do capítulo 1, vamos lá? Porque existem muitos, vamos já juntos? Especialmente os da circuncisão, que falam coisas sem sentido e enganam os outros. Ou seja, Paulo estava mostrando a necessidade de confrontar aquelas pessoas que falavam coisas sem menor sentido. Irmãos, muitas pessoas são levadas, como foi falado hoje na escola bíblica, por qualquer vento de doutrina, porque acham bonito, às vezes, o jeito que a pessoa fala. Mas muitas vezes, esse jeito que são falados, essas palavras que saem da boca de muitos, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem a ver com aquilo que a palavra quer para cada um de nós. E Tito é enviado ali para combater com firmeza, ensinar a verdade. Alguém já disse que onde a verdade não é ensinada com firmeza, o erro encontra espaço. Eu vou repetir. Onde a verdade não é ensinada com firmeza, o erro encontra espaço e cresce. Vamos trazer isso para as nossas casas? Quando você é um pai, uma mãe, em que não educa os seus filhos com a verdade, o erro dos seus filhos vai encontrar espaço. Erro, muitas vezes, que vai ser plantado no coração deles, sabe por quem? Pela sociedade, pelas pessoas lá fora. Porque você, que conhece a verdade e deveria estar doutrinando ele na verdade, está negligenciando a palavra de Deus na vida dos seus filhos. E ao negligenciar a palavra na vida dos seus filhos e da sua família, o que acontece? Alguém vai ganhar, alguém ou alguma coisa vai ganhar espaço na vida deles. Entende? Está aí talvez um dos grandes motivos porque muitas famílias são destruídas. Muitos casamentos acabam. Muitas famílias, terminam porque não tem como base a palavra de Deus. E Paulo envia Tito para confrontar justamente essas coisas falsas, essas doutrinas mentirosas.
Terceira razão que Tito recebe essa carta escrita por Paulo foi também para ensinar que o Evangelho produz vida transformada. Eu vou repetir. O Evangelho, ele produz vida transformada. E, aliás, esse é o tema central da carta. Se você pegar a carta desde o capítulo 1 até o final do capítulo 3, você fizer uma análise da carta, você vai ver que o tema central da carta é justamente esse. A graça nos salva, mas também nos ensina a viver. Pudéssemos resumir com uma frase a carta toda, é exatamente isso. A graça ela nos salva, sim, mas ela também nos ensina a viver. 3 vezes Paulo repete que as boas obras são resultados de uma fé verdadeira. Nós não vamos ler, mas você encontra isso em Tito 2, verso 7. Encontra também essa afirmação no capítulo 2, verso 14 e no 3, verso 8. Ou seja, a graça que alcança é a mesma graça que transforma. Irmãos, eu não consigo compreender pessoas que dizem ter sido alcançadas por Deus, mas continuam a viver com práticas mundanas. Era isso que Tito estava indo combater. Se Cristo entrou no seu coração, deve haver uma transformação. Se Cristo entrou no seu coração, a transformação ela precisa ser notória, ela precisa ser visível, ela precisa ser algo que as pessoas vão perceber de maneira natural. Não com um teatro, não algo que eu me preparei porque eu estou indo na igreja, é um teatrinho, de maneira nenhuma. Mas algo natural que eu vivo porque aquele que vive em mim é muito maior do que qualquer coisa, qualquer ensinamento do mundo. O Espírito Santo habita em nós. Então vem a pergunta, ok, já entendi os motivos pelos quais a carta foi escrita, ok, entendi, mas por que estudar então Tito hoje? Nesse tempo, ano de 2025? Porque a realidade de Creta se parece muito com o nosso tempo hoje. Uma pequena ilha, com costumes totalmente contrários à palavra de Deus. Olha para a nossa vida hoje. Olha para a cidade onde nós moramos. Olha para o país onde nós moramos. Olha para o país de onde muitos aqui vieram. Vivemos um tempo tão semelhante como aquele tempo. Valores confusos, diga que eu estou errado. Fé superficial, é muito fácil. Hoje se vive uma fé superficial. As pessoas não conseguem entender o que é ter fé em Deus. Elas têm fé em Deus, mas quando a situação aperta, quando a situação fica difícil, tenta sempre buscar a solução na força do seu braço. A última coisa, talvez, que vão pensar é de se voltar para Deus, para que Deus possa mostrar a solução para aquele determinado problema. E com isso, como eu falei na semana passada, acabam de maneira equivocada, errada, melhor dizendo, ensinando os seus filhos a não buscarem a Deus também. Irmãos, preste atenção. Quando nós vivemos de uma maneira a não buscar a Deus enquanto adultos, nós não vamos exemplificar aos nossos filhos como fazer, ou seja, daqui a pouco nós vamos ter uma geração totalmente sem acreditar em Deus, porque hoje está se perdendo isso. As pessoas pouco falam, pouco têm fé, fala-se muito de fé, mas é uma fé superficial. Famílias fragilizadas, sim ou não? Quantas famílias fragilizadas hoje, irmãos? Naquele tempo já existiam e hoje mais ainda. Muita informação e pouca transformação. Vou repetir, é muita informação e pouca transformação. Tem gente que sabe, cita isso, cita aquilo, conhece vários textos da palavra de Deus, cita filósofos aqui e ali, etc. Exemplos bíblicos, mas Deus ele quer ver em nós a nossa transformação. Na verdade, eu vou mudar a frase. O mundo quer ver em nós a transformação que Cristo fez na nossa vida. Não é o nosso discurso. Talvez ficar calado, às vezes a gente ganha mais e mostra muito mais com os nossos exemplos do que com aquilo que a gente fala. Muita religião e pouca vida cheia do Espírito Santo. Não é verdade, irmãos? Hoje tem religião aí, é como você chegar num restaurante. Você escolhe. Não, eu vou nisso aqui porque isso aqui me agrada. E se não agradar, eu simplesmente troco. É como se fosse um clube. Não me agradou, eu troco. Eu vou trocar. Não foi bem. Ai, maltrataram meu filho. A irmãzinha tal falou não sei o que, não gostei, não volto mais naquela igreja. A gente foca as pessoas. Falei sobre isso essa semana em uma das mensagens. Nós focamos as pessoas e esquecemos que temos que olhar para Deus e abominar Satanás.
Porque é Ele que usa muitas vezes a vida de pessoas para poder nos distanciar da nossa fé em Cristo. Lembre-se do que foi falado aqui hoje pela manhã, no primeiro momento. A nossa luta não é contra a carne. Não é. Não é contra as pessoas, meus irmãos. Nós precisamos entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. Tito nos mostra que não existe ambiente difícil demais para o Evangelho. Ou seja, o que Tito fez, usado por Deus naquele lugar em Creta, deixa claro para a gente que não existe ambiente difícil demais para o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? A partir do momento em que eu entender, ou que eu acreditar que existe dificuldade para o Evangelho entrar no lugar A ou no lugar B e que ali não consegue, então estou limitando o poder de Deus. E eu não posso limitar o poder de Deus. O Evangelho transforma. O Evangelho muda toda e qualquer situação. Ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Eu preciso entender isso. Nos mostra também que a graça não é um bilhete, se assim podemos dizer, para o céu, mas uma força que transforma a vida e o caráter do ser humano, a família e o testemunho cristão. Tudo isso são transformados com a graça que chega nas nossas vidas. Ah, meus irmãos, ok. Dito tudo isso, vamos agora entrar. Pastor, tudo isso não é a mensagem ainda, não. Isso é só a introdução para a gente entender a carta e por que ela foi escrita. Agora a gente precisa compreender de fato o que Cristo quer nos falar através dessa carta. Preste atenção em uma coisa e guarde essa frase no seu coração. A graça de Deus não apenas nos livra da condenação. Ela nos livra, mas ela não apenas faz isso. Ela nos traz para perto de Cristo e nos ensina a viver como quem já foi alcançado pelo amor, por esse amor maravilhoso. Entendeu? É isso que ela nos faz. E eu quero destacar para você nessa manhã, nessa primeira mensagem, 3 verdades que nós aprendemos à luz desse texto. 3. E se você quiser anotar, anote. Ao longo da semana nós vamos mastigar essa mensagem todos os dias de segunda a sexta, mas eu quero que hoje você aprenda 3 verdades que Deus falou ao meu coração. A primeira delas é que a graça é uma pessoa que se revelou. A graça é uma pessoa que se revelou. Verso 11 do capítulo 2, coloca aí por favor, Emanuel. Verso 11 do capítulo 2 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. A graça de Deus se manifestou salvadora, diz algumas versões, a todos os homens. Todos eles. A graça de Deus não é um conceito teológico. Não é uma afirmação teológica para a gente pegar, imprimir e colocar na parede de casa. Não é isso. É uma pessoa. E essa pessoa tem nome, Jesus Cristo. É Ele. Ele se tornou carne, morreu em uma cruz, mas não ficou ali porque Ele nos ama. João 3,16 diz que o amor de Deus pela humanidade foi tão grande a ponto dele enviar o seu Filho a esse mundo para sofrer, para ser humilhado, porque ama cada um de nós. Ama cada um de nós. A graça de Deus, então, ela não é um conceito, ela é uma pessoa, essa pessoa tem nome, Jesus Cristo. Ela se manifestou, meus irmãos, apareceu na história, tornou-se forma humana no meio de nós. Olha que coisa, andou no meio de nós. É interessante que o verbo aqui, eu não vou me atrever a falar, que eu sou péssimo com essas pronúncias, tanto do hebraico quanto do grego, mas o verbo aqui do significado do manifestar, essa palavra manifestar, é o mesmo usado para o nascer do sol. É o mesmo termo usado para quando você vai expressar o nascer do sol. Olha que coisa interessante. Cristo é o nascer do sol da graça de um mundo em trevas. O próprio Cristo. Deu para entender como tudo está conectado? Quando você fala aqui dessa ideia do manifestar, é a mesma ideia daquele que nasceu, do sol que nasceu. É essa a ideia. Essa graça, ela não é restrita a um povo, a uma classe. Ela se manifestou a todos os homens, independente de você ser rico ou pobre, preto ou branco, alto ou baixo, gordo ou magro, morar aqui em Portugal ou morar no Brasil ou qualquer parte do mundo, ela se manifestou a todas. Deus abriu a porta da salvação e disse: quem quiser, venha. Só que não é para continuar do jeito que está. Porque a partir do momento que eu entendo que Jesus é o Filho de Deus e que essa graça invade o meu coração, preste atenção numa coisa.
é impossível continuar da mesma maneira. A mudança precisa acontecer. João, capítulo 1, Emanuel, João capítulo 1, versos 14, e o finalzinho do verso 17, diz assim, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Verso 17, Emanuel, por favor. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Mas olha o que diz o finalzinho. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele veio, ele se tornou carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A graça, meus irmãos, não é uma ideia a ser compreendida, mas uma presença realmente a ser recebida. Deu para entender? Não é uma ideia. Eu fico tentando compreender. Eu vejo muita gente tentando compreender um montão de coisas, mas longe de viver o que a palavra ensina. Se quer tanto compreender um montão de coisa, mas se esquece do principal, que é viver realmente. Tem coisa que a gente nunca vai entender. Mas às vezes não é para entender, é para viver. Viver realmente o Evangelho todos os dias na nossa vida. Enquanto muitos buscam merecer o favor de Deus, a graça é como se ela chegasse, olhasse para cada um de nós e dissesse: você não precisa subir até mim. Hipótese alguma, eu desci até você. Deu para entender? Você não precisa fazer sacrifício para me alcançar. Você não precisa fazer sacrifício para chegar até mim, Deus falando, de maneira nenhuma. Eu fui até você. Eu me sacrifiquei. Eu já paguei o preço. Você só precisa entender isso. Segunda verdade que eu quero destacar nesse texto está no verso número 12, do capítulo 2. A graça nos educa para uma nova vida. Diz lá o verso número 12. Vamos ler juntos? Ela nos educa para... Irmãos, todo mundo junto. Quem está falando aqui sou eu, quem está com a voz aqui mais cansada sou eu. Vou todo mundo junto, vamos lá? Ela nos educa para... E as paixões mundanas, vivamos nesse mundo justa e piedosa. Olha que coisa maravilhosa. A graça nos educa a uma nova vida. A graça que salva, ela também nos ensina. Meus irmãos, preste atenção. Às vezes quer se entender coisas fora da palavra. Quer se entender por explicações humanas de pessoas que nem vivem a palavra. Mas a palavra de Deus, que quem nos ensina é a própria graça, ela nos ensina. Ela nos ensina, ela nos educa. E essa palavra ensinar aqui, também olhando na forma original, ela vem da ideia, do mesmo significado de educar uma criança. A graça é como um mestre paciente que nos instrui dia após dia. E olha, preste atenção, quando você educa, temos aqui o Eduardo e a Ana, que tem um filho, Gabriel, que está fazendo 1 aninho hoje. Quanta paciência que não tem que se ter com o Gabriel, não é verdade? Quanta paciência que cada um de nós não teve que ter com os seus respectivos filhos, com nossos respectivos filhos, não é verdade? Fala uma coisa, aí faz errado. Aí ensina de novo, aí volta a fazer errado, não é verdade? Aí você explica, aí faz de novo errado. Aí explica, não é, Maria? Aí faz de novo errado. É só um exemplo, não estou falando que você faz coisa errada, não. Menino educado, não é isso. Então, você percebe que o significado da ideia da palavra ensinar, dessa graça que nos ensina no texto, no verso número 12, é a mesma ideia da frase educar a uma criança. O que nos mostra e nos faz a gente entender que a graça ela é paciente, Marcos. Tem paciência. E olha, eu vou lhe falar, hein? Tem que ter paciência conosco. Hein? Fala que não tem. Nós somos teimosos, irmãos. Nós somos difíceis. Ou tem alguém aqui fácil? Não, pastor, difícil pode ser você, eu não sou não. Deus já me ensinou e eu vivo impecavelmente de maneira correta. É assim? Não, irmãos. Por isso que o significado do educar aqui é de como quem educa uma criança. Ela tem paciência. É com uma graça, um grande mestre paciente para nos educar, nos instruir dia após dia. É um dia de cada vez. De vez em quando eu falo isso com alguns irmãos aqui que vêm me contar alguns problemas, eu falo, irmão, é um dia de cada vez. O grande problema é que a gente quer traçar tudo de uma vez só. Quem vê o amanhã é ele. Quem já está no amanhã é ele, não somos nós. Nós temos que viver o hoje. Ou alguém aqui tem a certeza que vai chegar ao final desse dia. Eu não tenho.
Alguém tem a plena convicção que termina esse dia? Eu não tenho. Alguém ontem sabia com toda certeza que ia acordar hoje? Eu não sabia. Mas quantos de nós acordamos e nem sequer lembramos de dar graça a Deus, porque acordamos e porque estamos vivos? Mais um dia Ele nos permitiu viver. A graça nos ensina, meus irmãos, a dizer não àquilo que está errado. E esse não, muitas vezes, é fruto de um amor e não de um medo. É isso que a gente tem que entender. Romanos 6, verso de número 14, coloca aí, por favor, Emanuel. Romanos 6, verso 14, Paulo diz assim, vamos ler juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês debaixo da lei, e sim, deu para entender? O pecado não tem domínio sobre aquele que vive pela graça, aquele que entende Jesus Cristo na vida, não tem. E eu encontro pessoas que falam, pastor, mas aconteceu isso, não sei o quê. Meu irmão, deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. O grande problema é que muitas vezes se permite, diz-se que se deixa, mas não deixa nada. Permite que o mal cresça na sua vida. Permite que o mal ganhe força. Dá vazão toda hora ao pecado. Se eu sei que eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho que andar por essa. Eu não tenho que continuar ao lado dessa. Se eu tenho dificuldade com isso, para que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade com álcool. Para que eu vou beber? Já contei isso para vocês, até os 17 anos eu fazia muita coisa errada. Bebia de ficar bêbado, caído pelo chão. 17 anos de idade. Para que eu vou beber? Não, porque é legal que todo mundo bebe, eu não estou nem para todo mundo. Eu não bebo. Como diz minha mãe, você não é todo mundo? Não sou todo mundo. O Espírito Santo de Deus me mudou e eu entendo que o álcool para mim faz mal. Para que eu vou beber? Para quê? Não, porque é legal, porque é onda, porque não sei o quê, porque é bom. Não é. Para mim não é. Eu não preciso dele para nada. O que eu preciso é do Espírito Santo na minha vida. Por isso que Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. É isso que cada um de nós precisamos. Pecado não tem domínio sobre vocês, porque nós estamos debaixo não da lei, mas sim da graça. Quem foi alcançado pela graça, meus irmãos, não vive mais na sombra do pecado. Quem foi alcançado pela graça não pode viver mais na sombra do pecado. Não pode. Você tem que olhar para aquilo que fazia e dizer, eu não vou fazer mais. Às vezes eu chego, conversando com os meus filhos em casa, às vezes eu chego e falo assim, mas isso aqui não é errado? É. E você não sabe que isso aqui é quem quer que faça, é Deus ou o diabo? É o diabo, então não faça, ponto final. Simples como eu disse, não faça. A partir do momento que eu sei que isso é um erro, e que eu tenho essa consciência que aquilo não é Deus que quer para a minha vida, meus irmãos, não estamos falando com bebês, não estamos falando com pessoas, não estou falando com o Gabriel que a gente solta aqui, tem que pegar ele pela mão. Não, são com homens e mulheres adultos. Mas Paulo vai dizer muitas vezes, né, tem que tratar como criança, porque não consegue entender a palavra, mas porque estão longe da palavra todos os dias. E muitas vezes se aproximando de coisas que afastam mais e mais de Deus. A graça, meus irmãos, na nossa vida, ela muda o foco. Antes, vivíamos tentando evitar o inferno. Sem conhecer a Deus, tentando evitar o inferno. Eu, pelo menos, antes de ser cristão, eu tinha um medo desse negócio de inferno. Rapaz, meu Deus do céu, que negócio de inferno é esse? Quero ir para o inferno, não. Ninguém quer ir para o inferno. Mas é diferente. Agora nós vivemos na perspectiva de agradar a Cristo. Não é um medo de ir para o inferno. Sabe por quê? Eu não vou para o inferno. Eu não vou para o inferno. A minha vida pertence ao Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei a quem eu sirvo. Então, a partir desse momento, a partir do momento que eu sei quem eu sirvo, eu busco agradar a quem eu sirvo. Eu sirvo a Jesus Cristo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Santidade não é um peso, meus irmãos. Ela é uma resposta de amor. Terceiro e último, e eu caminho para o final, é verdade que eu quero destacar nesse texto, é que a graça nos faz olhar para a glória. Versos de número 13 e 14 do capítulo 2, Emanuel. A graça nos faz olhar para a glória. Vamos ler juntos o 13 e o 14? Bem bonito, vamos lá. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo
um povo exclusivamente seu, dedicado à prática. Amém? A graça nos faz olhar para a glória. É isso que é diferente, isso que muda nas nossas vidas. A minha visão muda, a minha direção muda. Aquilo que eu fazia errado, eu não quero fazer mais. O mesmo Cristo que veio em graça voltará em glória. Creia nisso. Eu vou repetir. Irmãos, presta atenção. Às vezes eu converso com alguns crentes que eu vou dizer uma coisa, eu não consigo entender. Eu fico olhando, é um negócio assim meio que de louco. Você consegue entender que Cristo vai voltar? Você consegue entender que um dia ele vai voltar para te resgatar enquanto igreja? Ele vai voltar, irmãos. Só que parece que a gente vive aqui como se a gente quisesse ficar aqui para sempre. Nós precisamos entender que temos uma missão, aprendemos isso hoje na escola bíblica. E a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura, é ser testemunha, é dar exemplo. E eu não estou dizendo com isso que todos nós temos que, não vou ter que fazer mais nada, é só pregar o evangelho. Não! É onde eu estou. A palavra diz, quando diz lá em Mateus 28, na grande comissão, indo, esse indo é no gerúndio, é indo, enquanto vocês caminham, pregue o evangelho, vivam o evangelho. Não percam a oportunidade. Foi ontem que nós assistimos? Antes de ontem, assistimos novamente o filme A Forja. E no final do filme tem algo... O filme todo é muito bom, já assistimos todos juntos. E é um filme que recomendo você assistir novamente. Irmãos, às vezes tem tanta... Desculpa, mas tanta porcaria que se entra dentro de casa, mas tem tanto filme bom, irmãos. Assiste novamente. Como é bom aquele filme, como nos ensina e nos traz à memória coisas importantes. E uma delas, no finalzinho, mostrando a importância de se pregar o evangelho. No final, aquele homem chega e fala assim, olha, nós precisamos nos multiplicar, ele usa esse termo. Esse grupo que está aqui, ele precisa se multiplicar. E aí começa a passar cenas do militar, aproveitando o momento lá do quartel e partilhando a palavra de Deus com seus colegas de farda. Aparece alguém na universidade, aproveitando o momento, em vez de estar no telemóvel, rindo de nada com coisa nenhuma, mas está falando da palavra de Deus. Irmãos, eu fico triste que eu tenho pessoas, cristãos, adolescentes, que têm o Espírito Santo de Deus, têm a palavra de Deus, mas não deixa que o Espírito atue na sua própria vida. Aproveita todo momento para rir de besteira. Não aproveita o momento para pregar o evangelho. É isso que é pregar. Quantas colegas de vocês, minhas queridas irmãs que estão aqui, adolescentes queridas, quantas colegas de vocês estão caminhando a passos largos para o inferno? E vocês estão do lado dela todos os dias e não falam uma palavra, nem ora por elas. Nem ora. Chega em casa, não sabe nem o nome. Conta piada, conta coisa errada, partilha coisas erradas. Na verdade, colegas que nem sabem que vocês são cristãos. Preste atenção nisso. Precisamos fazer a diferença, nós temos uma missão. Ah, pastor, minha missão é passar de ano no final do ano. Não. Sua missão é pregar o evangelho. Passar de ano vai ser consequência. Passar de ano vai ser consequência. Ganhar boas notas, estuda que você tira boas notas. Mas entenda, eu estou indo para a escola para poder ser sal e luz naquele lugar. Você trabalha onde você trabalha, não é por um acaso. Eu já contei vários exemplos aqui que acontecem comigo no Uber. Eu não perco uma oportunidade. Ah, porque você é pastor? Não, porque eu sou servo de Deus. Não podemos perder oportunidade, irmãos. Nenhuma oportunidade, porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar. E existe um montão de pessoas que só querem reter, juntar. A Bíblia fala em João capítulo 4 que nós temos que ser canal de bênção, mas nós somos muitas vezes retentores da bênção. É como se ela tivesse chegado em mim, eu quero reter ela para mim. Vai morrer, vai ficar tudo aí, não vai levar nada. 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 E a gente às vezes está tanto preocupado em juntar tesouros aqui. Quando tem pessoas morrendo do nosso lado sem Cristo, a gente não está preocupado com isso. Eu não estou dizendo para você pegar o seu dinheiro e dar, não é isso, mas é o seu tempo, é a sua vida, é orar. Qual foi a última vez que você orou por alguém, irmãos? Qual foi a última vez que você orou pelo seu colega de trabalho, pelo seu vizinho? Qual foi a última vez que você fez a diferença? Cristo vai voltar, o mesmo Cristo que veio, ele voltará para buscar a sua igreja. A graça, meus irmãos, olha para trás. Ao olhar para trás, a gente vê o Calvário, mas também ela olha para frente. E ao olhar para frente, ela vê o trono de glória, daquele que está reinando sobre todas as coisas. Todas as coisas. Vivemos, irmãos, entre a cruz e a glória. Alguém já disse que é como se nós vivêssemos entre o já e o ainda não, na redenção. É estranho entender isso. Cristo se entregou voluntariamente.
não por obrigação, mas por amor a mim e a você. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo número 5, coloca aí por favor, Emanuel. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, verso número 15. Preste atenção na profundidade desse texto. Vamos ler juntos? E ele morreu por todos, mas para aquele... Amém? Preste atenção, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo. Então preste atenção. Paulo está dizendo que o que Cristo fez na cruz do Calvário é para gerar uma transformação em nós, de tal forma, a ponto de nós não vivermos mais para nós mesmos. Nós cantamos muitas vezes, não quero viver para mim mesmo. Tem uma canção que diz isso. Quero ser bênção na vida das outras pessoas. O cantar é sempre muito bonito, irmãos. Mas o viver, às vezes, é um abismo muito grande. Ele morreu por todos, para aqueles que agora vivem e não vivam mais para si mesmo. Nós não podemos viver mais para nós mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Eu preciso viver por ele. Eu preciso viver tão somente por ele. Nada mais. Interessante que Tito ele poderia ter usado vários argumentos. Talvez ele tenha dito assim: Senhor, eu ir lá para Creta, logo eu, uma pessoa limitada, não tenho experiência, só te ajudei em alguns detalhes ali em Corinto, mas eu, Senhor. Só que Tito, ele recebeu graça sobre graça. Graça sobre graça. Você também recebeu graça sobre graça.